Bom dia, prezados amigos e ouvintes da Palavra de Deus. É com muito prazer que aqui, mais uma vez, cada domingo de manhã, neste horário, de 7 às 8, nós com este programa maravilhoso, mensagens escolhidas, extraídas da Palavra de Deus. E hoje nós estamos com um assunto muito importante. E espero que vocês goste hoje deste assunto. O assunto de hoje que nós queremos falar é importante, mostrando como nós devemos ser unidos à videira vivida. Então você pode ser considerado também, como Cristo disse, unidos à videira que é Ele. É o próprio Jesus Cristo. Creem vocês nessas coisas? É assim que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia, lá no capítulo 5, 17 de 2 Coríntios, para a gente entender o que isso é, se você estiver com a Bíblia aí. Mas, de qualquer maneira, eu já me encontro aqui com ela aberta. E diz que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Vocês acreditam que a gente, quando estamos em Cristo, nós vamos se tornar uma nova criatura? Tudo que nós praticava, as coisas que Deus não quer que a gente continue, Ele diz que estas coisas já passaram e tudo se fez novo. Isso é na minha vida, na tua vida. Nós precisamos ver o que a Bíblia está dizendo. Agora diz que as coisas, algumas senão, o poder divino pode regenerar o coração humano e imbuir as almas no amor de Cristo, o amor que sempre se manifestará por aqueles pelos quais Ele morreu. Ora, se a gente não prestar atenção, como é que nós vamos crer no amor de Cristo? Nós sabemos que Jesus é amor, Deus é amor, mas nós precisamos saber que Ele é justiça também. Porque muitos falam que Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é o Salvador, Jesus é a sua força. Jesus é o seu Salvador, mas continua com o coração totalmente diferente, sem prestar atenção nesse amor verdadeiro. Diz que o amor que sempre se manifestará por aqueles pelos quais Ele morreu. E vemos também a maneira do futuro do Espírito Santo, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade e fé, e mansidão e temperança. Será que nós estamos com todas essas qualificações? Nós precisamos prestar atenção para entender a maneira de nós receber o gozo e a paz e a longanimidade, a bondade, fé e mansidão, temperança, ser a pessoa temperante. É assim que a palavra de Deus diz. Quando um homem se converte a Deus, suspense-lhe um novo gosto moral, um novo motivo, implemente, e ele ama as coisas que Deus ama. Será que nós estamos amando as coisas que Deus ama? Você e eu tem que fazer uma maneira, se nós estamos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Por quê? Pois a sua vida é pela cadeia de ouro das imutáveis promessas ligado à vida de Jesus. Então a vida de Jesus
nós precisamos ver que Jesus, ele foi uma pessoa que nunca pecou. Ele foi perseguido. Nós sabemos que Jesus, ele teve que passar pela morte, mas Jesus nunca pecou. E nós precisamos entender a maneira das suas promessas ligada à vida de Jesus. Será que nós estamos ligados sobre a vida de Jesus mesmo? Isso nós temos que fazer um teste através do que a palavra de Deus está dizendo. Aí vem o quê? O amor e a alegria, a paz inexplicável, gratidão penetrarão a alma, e a linguagem desta bendita pessoa será: tua mansidão me engrandeceu. Está lá no Salmo, no capítulo 18, versículo 35. Então, tudo que nós estamos examinando, nós precisamos entender através de Jesus Cristo, que ele foi muito manso. Mas será que nós estamos entendendo isso, ou nós estamos por qualquer coisa? Eu já vi pessoas até blasfemar contra o próprio Jesus Cristo. Às vezes se aperrear, achar que ele não é digno, achar que só Jesus é que pode ter uma mansidão e se engrandecer. Mas ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu, mas você, precisamos aprender de Jesus Cristo. Aprender desta humildade, para que se torne o quê? Um discípulo dele. Porque ele disse: vós sereis meus discípulos se fazer o que eu vos mando. E aqui a palavra de Deus está mostrando a maneira que nós devemos agradecer. Mas os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem o resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, senão serão decepcionados. E tem muita gente hoje que estão passando por essa decepção, que apenas tem aparência, mas o coração está bem distante dos ensinos de Cristo. E diz que não temos motivo para temer. Nós não temos. Mas diz que enquanto olhamos para Jesus, Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso Salvador. E Ele quer que nós entenda bem certo, para que enquanto olhamos para Ele, na sua pessoa, não temos como nós tropeçar. Porque Ele diz que está conosco em toda a nossa existência. A razão alguma para duvidar é de que Ele seja capaz para salvar perfeitamente a todos os que a Ele se chega. Por isso que precisa nós prestar atenção no que a palavra está nos ensinando e nós fazer uma análise caso nós estamos de acordo com esses ensinamentos. Se não está, mas precisa se converter, precisamos de olhar para Jesus Cristo, fitar os nossos olhos nele e ver a maneira de Cristo, como viveu aqui nesta terra. Aqui diz: mas podemos assim temer constantemente que a nossa velha natureza de novo alcance e de supremacia que o inimigo elabore alguma cilada pela qual não teremos outra vez cativos seus. Para isso nós precisamos ser cativos de Cristo. Mas para ser cativo de Cristo, nós temos que conhecer os seus ensinos, especialmente os seus mandamentos.
porque ele diz que aqui está a perseverança dos santos. Nós precisamos perseverar. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós estamos sendo cativos seu. Devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. É assim que a palavra de Deus diz. Pois Deus é o Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E Ele quer, e Ele efetua em nós esta fé maravilhosa. Efetuar que é segundo a boa vontade. E Ele tem essa boa vontade para conosco. Agora, às vezes, nós não temos boa vontade para com Cristo. Por isso que nós temos que olhar para Cristo. Por isso que nós precisamos deixar que Cristo coloque dentro do nosso coração estas verdades maravilhosas. Devemos crescer diariamente em habilidade espiritual. Se a gente não crescer nisso aí, querer abraçar o mundo que o mundo oferece, porque o diabo teve a capacidade de oferecer ao próprio Jesus. Ele chegou, levou para aquele monte e disse: olha, tudo que tem aí, tudo te darei se tu prostrar e me adorares. Veja só, essas são as dádivas que o diabo oferece, querendo ser dono de tudo. Ele não é dono de nada. Jesus Cristo foi a pessoa ideal, que foi o Criador. E Ele fez o plano da salvação antes que o homem viesse a pecar. Ele sabia que o homem ia pecar, mas Ele fez o plano da redenção. Ele foi o Criador, Ele é o Criador. E nós defendemos o criacionismo e não o evolucionismo, como a nação estão por aí afora ensinando nos educandários, nas universidades, as coisas totalmente daquilo que Jesus criou. E o povo não presta atenção. Por isso que diz que nós devemos crescer diariamente a uma habilidade espiritual. Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços, mas cumprir o modelo divino. E muitas vezes devemos nos prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus Cristo, por motivo de nossas faltas e erros. Mas se não nos devemos desanimar, cumprir, orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de um novo tentar com muitas constância e crescer na semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como eu estou dizendo, mostrando a maneira de nós contemplar a imagem de Cristo, nós precisamos ser um seguidor dele. À medida que confiamos de nossas capacidades, conferimos a capacidade de nosso Redentor e redimimos o louvor a Deus, que é a salvação da nossa face ao nosso Deus. Tudo isso nós precisamos aprender, saber a maneira como nós estivermos da presença de Deus, de Jesus Cristo, e como nós estamos sozinhos, porque nós pensamos que estamos sozinhos. Não, aonde nós estiver. E outra coisa, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí eu estarei. Aqui nós estamos falando, Jesus Cristo está aqui conosco. E nós estamos enxergando, vendo Ele pelos olhos da fé. E por isso que nós temos a salvação de nossa face e nosso Deus. Onde quer que haja união com Cristo, aí há amor. Está você unido com Cristo mesmo? Está você entendendo este amor? Está você pronto para ser uma pessoa amorosa como foi Jesus Cristo? É isso que Ele espera de cada um de nós. Qualquer outros frutos que produzimos,
se faltar o amor, de nada aproveitamos. E é mesmo. Essa forma da pessoa dizer que ama Jesus Cristo é só a maneira de expressão. Mas nós temos que fazer um teste para ver se realmente nós estamos aproveitando este amor de Deus primeiramente por nós. E ao próximo, que é a própria essência de nossa religião. O que é religião? Religião, já está dizendo, é uma religação com Jesus Cristo. É a maneira do nosso procedimento estar sendo uma pessoa obediente aos ensinamentos da religião que ele faz parte. Uma religião que está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Todo mundo diz que quer ser religioso, mas faça uma pesquisa na sua própria vida, se realmente você está de acordo com esse ensinamento que eu estou mostrando agora, nesta manhã, nesse domingo. Ninguém pode amar a Cristo sem amar a seu Filho, que é Jesus Cristo. É isso aí que nós precisamos ver. Quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. Que bênção maravilhosa! Veja só. Mas para isso precisamos nós estar unidos mesmo, na palavra, na obediência, tirando a nossa vida de acordo com a vida de Cristo, para que nós possamos se tornar unidos com eles, porque Ele é a videira vivida e nós precisamos viver como Jesus viveu. A pureza e o amor resplandecem no caráter, a mansidão e a verdade controlada, a vida minha e tua. Está você com a sua vida controlada em Jesus Cristo? Será? Faça uma pesquisa na sua vida mesmo. A própria expressão de nosso semblante se transforma. É assim. É assim que a palavra de Deus diz. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador. Mas para isso precisamos de nós dar permissão para que Jesus Cristo possa nos transformar a nossa alma. E o aspecto exterior testifica da paz e alegria. E quem reina no interior, quem é? O Espírito Santo de Deus, para nos guiar nós em toda a verdade. Tem muitas pessoas dizendo que é um discípulo de Cristo. Mas Jesus diz: vós sereis meus discípulos se fazer o que eu vos mando. Aí, meu amigo, nós vemos, Moisés foi uma pessoa ilustre, mas Moisés, na continuação, que ele viu aquelas sarças se queimando, ele foi curioso e ele se dirigiu para lá para ver o que estava acontecendo. Aquelas sarças não se queimavam não, mas quando ele se aproximou daquela árvore que estava se queimando, Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque aqui o lugar que tu estás é terra santa. E ali nós vemos que ali Deus estava presente. E ali Deus estava ensinando a Moisés. E Moisés foi a pessoa que Deus mandou ele tirar o povo do Egito, que eles passaram 430 anos na escravidão dos egípcios, do rei Faraó. Mas nós vemos que Moisés foi a pessoa indicada. Deus mandou e ele se negou de falar com o Faraó. Chegou dizendo que ele não era uma pessoa de uma linguagem que Moisés pudesse. Moisés não, aliás, Faraó entendeu o que Moisés estava falando. E Deus disse: o que é que tu tem na mão? Ele disse: um cajado.
tu com esse cajado vai lá perante Faraó e joga no chão. E tu vai ver que vai se tornar uma serpente. Nós vemos que aconteceu isso. E Moisés fez isso. E nós vemos que o faraó disse, aqui no meu reinado tem pessoas que fazem isso também. Mandou chamar os necromantos, feiticeiros e tudo mais. E ele contou a história e disse, se você não jogar seus cajados e se transformar em forma, eu mando matar tudinho. Mas eles fizeram esse trabalho, jogaram os seus cajados também, só que teve uma diferença. A serpente que se tornou do cajado de Moisés engoliu tudinho. Veja só, nós vemos que a história é muito maravilhosa, porque nós vemos que Moisés também foi o seguidor de Deus e ele foi a pessoa ideal para falar para o povo de Deus que se convertesse. Mas quando Deus falava, estrondava como um relâmpago e um trovão, porque para dar o estrondo é o relâmpago quando está. Nós temos até o relâmpago sabendo que vem o trovão. É a voz de Deus. E quando Deus falava, o povo ficava temente. E ele chegou a dizer, fala tu, Moisés, porque nós não podemos ouvir a voz de Deus. Hoje nós podemos ouvir a voz de Deus, que é a sua santa palavra, mas muitas vezes nós não estamos entendendo, obedecendo. Contemplando, havemos de ser transformados. E ao meditarmos nos seus preceitos, perfeições do modelo divino, desejamos tornar-nos inteiramente transformados e renovados na imagem de sua pureza. Jesus Cristo é puro, Jesus Cristo é santo. Ele quer que nós olhamos para Ele e veja que Ele é o nosso Salvador. Ele é puro, Ele nunca pecou. Mas por causa dos nossos pecados, Jesus Cristo teve que passar por um período muito tremendo, que foi ser crucificado naquela cruz. Aquela cruz não era para Jesus Cristo, não. Aquela cruz era para Barrabás. Mas nós vemos que quem carregou aquela cruz para ser crucificado entre aqueles dois ladrões foi Jesus Cristo. E nós vemos que os dois ladrões estavam crucificados também, de um lado e de outro. E Jesus foi colocado no centro. Por quê? Botou Jesus Cristo no centro. Porque era o cabeça da gangue, achando que Jesus Cristo era ladrão mesmo com os outros. Veja o que aconteceu com Jesus. É fácil da gente entender. E ali teve um que era humilde. Teve o outro que ele ridicularizou Jesus Cristo. Tu não és o Cristo? Tu não estás aí também crucificado? Vai, desce desta cruz e salva a ti e a nós também. Nós vemos que Gesto disse, cala-te, Dimas. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nem um mal fez. Ele não pecou. E ele disse mais para Jesus, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós vemos ali a resposta de Dimas, disse, cala-te, Gesto. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nem um mal fez. E disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse,
em verdade, te digo hoje, vírgula, porque passou, Jesus quando foi morto, crucificado, ele passou 40 dias aqui na terra. E ele foi morto, foi crucificado, foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, mas os discípulos estavam lá no Sinédrio, estavam tudo intocados. Lá vem Maria, porque elas vieram para blasfemar o corpo de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo morreu, foi numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. E diz que elas prepararam bálsamo, especiaria para ungir o corpo de Jesus Cristo. Mas era já o pôr do sol. Elas prepararam aroma, especiaria, bálsamo, mas elas não foram. Deixaram para o domingo de manhã, porque elas eram obedientes a Jesus Cristo. Elas guardavam o sábado. Agora eu pergunto, vocês estão guardando o sábado como Jesus guardou na sepultura? Vemos Jesus hoje pelos olhos da fé. Vemos Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele passou, morreu, ressuscitou, e hoje ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por vocês. É pela fé que é o Filho de Deus que se efetua a transformação do caráter do Filho, a ira, e torna-se Filho de Deus, passa da morte para a vida, torna-se espiritual e discerne as coisas espirituais. A sabedoria de Deus lhe ilumina a mente e ele, em sua lei, contempla as coisas maravilhosas. É através da santa lei de Deus que nós contemplamos as coisas maravilhosas. A lei, ela não vai tirar os nossos pecados, não. Não pode tirar. Mas a lei é como um espelho. O espelho não tira qualquer mancha que nós tiver no nosso rosto, não. Por isso que a lei não vai dizer que vai salvar eu e você, não. Mas ela é considerada como um espelho. Jesus Cristo é o nosso espelho. Ele tirou porque ele derramou seu sangue. E nós fomos manchados com o sangue. Então, por causa do nosso pecado, aconteceu isso. Mas eu mais você precisamos olhar para este espelho que é Jesus e o sangue de Jesus Cristo que nos lava os nossos pecados. Aí nós temos perdão. Nós somos salvos assim. Então, nós estamos chegando ao término deste programa com esta maravilhosa, para que nós se torne espiritual e discerne o que a lei de Deus está nos contemplando. Por isso que nós precisamos guardar a lei de Deus para que nós possamos ter o perdão e quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós somos a igreja de Deus. Para todos um bom domingo e que Deus abençoe.